Boa tarde a todos portugueses, muitos diferentes da Pudantes dos portugueses. Começamos agora as reportagens em Lisboa. Lisboa é a capital de Portugal dos portugueses. Em abril vamos estar do Porto a apresentar as reportagens do Porto. Em Porto Cimento, os portugueses vão estar as reportagens dos jornalistas de Portugal, dos portistas. E esta reportagem tem uma agenda muito ocupada para 2017. Uma política do Estado vai estar em todos os países e de Portugal fazer viagens e fazer um político. Uma agenda muito ocupada para 2017. Um político promete uns políticos em Portugal e da agenda muito ocupada. Promessas e promessas dos portugueses. Senhores portugueses, é para onde nós vamos para apresentar as reportagens. Em Portugal acontecem muitos atentados. E diferentes dos portugueses são diferentes das notícias numa hora. As notícias numa hora chegam a todos casos diferentes. Senhores portugueses, Lisboa é cidade da política. E muitos portugueses têm a pensar o que querem fazer aos portugueses e também dos diferentes de Portugal. Temos assuntos da TV 24 horas, da TV 24 horas de Lisboa e da TV 24 horas do Barreiro. A TV importante de Portugal, da TV 24 horas. A TV 24 horas apresenta as notícias numa hora da televisão portuguesa. São os portugueses que prometem aumentar os impostos. Estes são as reportagens das tropas portuguesas. E das tropas portuguesas de Setúbal apresentam as tropas dos militares portugueses. Os militares portugueses apresentam as tropas portuguesas em todas as cidades portuguesas. As tropas dos quartéis e mais uma vez são apresentados a Marinha Portuguesa de Lisboa. Portugueses, casos diferentes de Portugal. Notícias numa hora chegaram à capital de Lisboa e à capital do mundo inteiro. São esperanças dos portugueses e das notícias numa hora. Esta vez queremos dizer a todos portugueses, vamos criar mais alas e mais trabalhadores de Portugal. Os trabalhadores de Portugal vão fazer viagens para a Alemanha e para fora do país. Vão ganhar uma fartura de dinheiro em Portugal e do mundo inteiro. São propostas dos trabalhadores de Portugal e acordos diferentes de Portugal. Senhores portugueses, em Portugal prometem aumentar Rio de Janeiro, Austrália e Portugal, do mundo inteiro. São propostas dos portugueses. São propostas muito diferentes da política do Estado. São propostas de milhões de euros de Portugal. E da SIC Notícias, a SIC Notícias tem esperanças de ser as notícias mais graves de Portugal e do mundo inteiro. Notícias de uma hora chegam à televisão portuguesa. Da televisão portuguesa, todos vão conseguir arranjar trabalho em Portugal. São esperanças do Partido Socialista. E são esperanças das reportagens e destes trabalhadores, dos pescadores de Portugal.
os pescadores de Portugal são diferentes dos portugueses. Acordos, mais trabalho da austeridade dos portugueses. Mais trabalho e pouca conversa dos portugueses. Poucas conversas no mundo inteiro da televisão portuguesa e políticos do Estado permitem discutir da Assembleia da República com Jorge Opeina a ser o melhor deputado e jornalista da televisão portuguesa da SIC Notícias e do Correio da Manhã do Diário Notícias. São propostas muito diferentes dos portugueses. Senhores portugueses, as nós estão apresentados as notícias mais graves dos portugueses. Trabalhar mais, conseguir alcançar os políticos mais diferentes da justiça. Diferentes são promessas. São pena muitos diferentes de política diferentes. Arrumo, aproveita os políticos diferentes dos portugueses da televisão portuguesa. São promessas deste presidente de Portugal. E são promessas destes políticos de Portugal. Um político promete mais em Portugal. Promete um político diferente da justiça. Promete uns portugueses diferentes dos portugueses. E também em todas as cidades portuguesas são diferentes destes casos diferentes. Quero alcançar o sonho de ser uma pessoa importante de Portugal. Senhores portugueses. E agora são assim em Portugal. A televisão portuguesa avançam de ser uma pessoa mais importante de Portugal. Estas notícias de uma hora são diferentes das políticas de Portugal. Jantar fora, curtir mais noite e pagar mais impostos. Uma promessa de todos os portugueses. E uma promessa destes trabalhadores de Portugal são assim e mais assim, com os salos dos portugueses.